Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Bragantino e Botafogo. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do Bahia, jogando fora de casa. Já o Botafogo perdeu de 2-1 do Palmeiras, também jogando fora de casa. O Bragantino está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro e tem uma vitória para subir posições. Já o Botafogo está na 18ª posição e tem uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Botafogo tenta sua primeira vitória fora de casa na competição, vem de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Já o Bragantino vem de 5 jogos sem saber o que é vencer na temporada, vem de mais 3 jogos sem saber o que é vencer jogando em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pela má fase que os dois times vêm atravessando, eu não consigo enxergar um outro resultado para esse jogo que não seja um empate. Eu vou de 1-1 para essa partida, gols de Sacha para o Bragantino e Júnior Santos para o Botafogo. Agora vamos falar de Fluminense e Atlético Mineiro. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-2 do Vasco, jogando como visitante. Já o Atlético Mineiro venceu por 1-0 o São Paulo, jogando em casa. O Fluminense está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para assumir a liderança. Já o Atlético Mineiro está na 11ª posição, teve uma vitória para subir posições. O Fluminense vem para essa partida com 100% de aproveitamento do Maracanã no Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Mineiro tenta sua primeira vitória fora de casa na competição, vem de 4 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada, e vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2015 não vence o Fluminense no Maracanã. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, o Fluminense que precisa dar uma resposta para o seu torcedor após a maneira como tomou a virada para o Vasco no Clássico. Do outro, o Atlético Mineiro que tenta conseguir os seus primeiros pontos como visitante na competição. Vou de Fluminense para essa partida, 1-0, gol do John Kennedy. Agora vamos falar de São Paulo e Palmeiras. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Atlético Mineiro, jogando fora de casa. Já o Palmeiras venceu por 2-1 Botafogo, jogando em casa. O São Paulo está na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para assumir a liderança. Já o Palmeiras está na 1ª colocação, teve uma vitória para se manter na liderança. O São Paulo vem para essa partida com 100% de aproveitamento como mandante no Campeonato Brasileiro, vem de 4 vitórias seguidas no Morumbi na temporada. Já o Palmeiras vem para essa partida defendendo um tabu no Clássico. Desde 2023 são 11 jogos sem saber como a derrota para o São Paulo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. São Paulo voltando a jogar no Morumbi após um mês, primeiro clássico do Roger Machado no comando técnico. O São Paulo vem mordido pelo histórico recente ruim nos clássicos contra o rival. Vou de São Paulo para o clássico, 2-1. Gols de Calera e Luciano para o São Paulo e para o Palmeiras, gol do Flaco Lopes. Agora vamos falar de Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Atlético Paranaense, jogando fora de casa. Já o Santos perdeu de 2-1 do Internacional, jogando em casa. O Cruzeiro está na 19ª posição do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Santos está em 16º, teve uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Cruzeiro tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, 23 jogos sem saber o que é vencer na temporada, mas em compensação 25 jogos sem saber como a derrota no Mineirão. Já o Santos tenta sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, 23 jogos sem saber o que é vencer na competição, e vem de mais 3 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Estreia do Cuca no comando técnico do Santos. Os jogadores vão querer mostrar serviço na estreia do novo treinador. O time precisa se recuperar após tropeçar 2 jogos seguidos na Vila, mas acho que vai dar Cruzeiro nesse jogo. Eu vou de 2-1 Cruzeiro. Hoje Matheus Pereira e Arroio pro Cruzeiro e pro Santos, gol do Barreal. Agora vamos falar de Vasco e Grêmio. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-2 o Fluminense, jogando como mandante. Já o Grêmio, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-0 Vitória, jogando em casa. O Vasco está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para subir posições. Já o Grêmio está na 7ª posição, teve uma vitória para entrar no G5.
O Grêmio tenta sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, vem de 8 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada, mas em compensação vem de 6 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Já o Vasco vem de 4 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada, e vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2019 não perde do Grêmio em São Januário. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Grêmio vem tendo dificuldades nos seus jogos como visitante na competição. O Vasco vem embalado pelo bom início de trabalho do Renato Gaúcho. Vejo o Vasco favorito para esse confronto. Vou de 2-1 Vasco. Gol de Cuiabano e Brenner pro Vasco. E pro Grêmio, gol do Caio Paulista. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Coritiba. O Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 Cruzeiro jogando em casa. Já o Coritiba venceu por 1-0 Mirassol jogando fora de casa. O Atlético Paranaense está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Coritiba está na 6ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para entrar no G5. O Coritiba vem para essa partida invicto como visitante na temporada. 23 vitórias consecutivas na competição. Já o Atlético Paranaense vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2023 são 6 jogos sem saber o que é vencer o Coritiba. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Coritiba vem no momento melhor? Sim. Tem feito seus melhores jogos como visitante? Sim. Depende desse histórico recente favorável no Clássico? Sim. Mas mesmo assim acredito que o Atlético Paranaense sairá com 3 pontos no confronto. Eu vou de 2-1 Atlético Paranaense. 2 gols de Viveiros para o Atlético Paranaense e para o Coritiba gol do Pedro Rocha. Agora vamos falar de Remo e Bahia. O Remo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-0 do Flamengo jogando fora de casa. Já o Bahia venceu por 2-0 o Bragantino jogando em casa. O Remo está na 28ª colocação do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Bahia está na 3ª posição. Teve uma vitória para assumir a liderança. O Remo tenta sua primeira vitória na competição. Vem de 6 jogos sem saber o que é vencer na temporada. E vem de 3 derrotas seguidas no Brasileiro. Já o Bahia vem para essa partida invicto na competição. Vem de 7 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Bahia é favorito diante de um Remo em crise? Sim. Mas pelo Remo vir de uma goleada sofrida no último jogo e ter toda aquela pressão pela primeira vitória na competição, acredito que o Remo sairá vitorioso nesse confronto. Eu vou de 1-0 Remo, gol do Gabriel Tagliari. Agora vamos falar de Vitória e Mirassol. O Vitória no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do Grêmio jogando fora de casa. Já o Mirassol perdeu de 1-0 do Coritiba jogando em casa. O Vitória está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Mirassol está na 15ª posição. Os dois times tentam vencer para abrir distância da zona de rebaixamento. O Mirassol tenta sua primeira vitória fora de casa na competição. Vem de 8 jogos sem saber o que é vencer na temporada. E vem de mais 3 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Já o Vitória vem de 4 jogos sem saber o que é uma derrota jogando em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. A fase do Mirassol é tão ruim, mas tão ruim nos últimos jogos, que o Mirassol não me passa confiança nem sequer para arrancar um empate contra o Vitória no Barradão. Eu vou de vitória para essa partida, 3-1. 2 gols de Mateuzinho e um de Eric pro Vitória, e pro Mirassol gol do Tiquinho Soares. Agora vamos falar de Internacional e Chapecoense. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 Santos jogando fora de casa. Já a Chapecoense empatou em 0-0 contra o Corinthians jogando em casa. O Internacional está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já a Chapecoense está na 14ª colocação, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Internacional tenta sua primeira vitória em casa na competição. Já a Chapecoense tenta sua primeira vitória fora de casa. A Chapecoense vem de 5 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro. Vem de 4 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada. E vem de 3 derrotas seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Internacional que vai vir animado após ter conseguido sua primeira vitória na competição na última rodada. Do outro, uma Chapecoense que vem em queda livre dentro do Campeonato Brasileiro. Vou de Internacional para essa partida, 1-0 gol do Borré. Agora vamos falar de Corinthians e Flamengo. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra a Chapecoense jogando fora de casa. Já o Flamengo venceu por 3-0 o Remo jogando em casa. O Corinthians está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para subir posições. Já o Flamengo está na 4ª colocação, teve uma vitória para assumir a liderança. O
O Flamengo vem para essa partida 5 jogos sem saber qual é uma derrota no Brasileiro, vem de 4 vitórias seguidas na competição, e vem de mais 3 jogos sem saber qual é uma derrota jogando como visitante na temporada. Já o Corinthians vem para essa partida 6 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, o Flamengo começou a engrenar dentro do Campeonato Brasileiro. Do outro, um Corinthians que atravessa seu pior momento na temporada. Vou numa vitória do Flamengo em Itaquera. Eu vou de 1-0 Flamengo, gol do Arrascaeta. Bom, falando do jogo do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando um like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Me ajuda a quem tá crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.